evidentemente. A ideia não se mostrou viável. O primeiro condenado a morrer, a ser executado na câmara de gás, foi o chinês de nome Ji-Jong, no estado norte-americano de Nevada, em 1924. Na Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial, essas câmaras eram muito solicitadas em campos de extermínio, em Varsóvia, do lado polonês, na eliminação sistemática dos seus prisioneiros. Nestas câmeras, hermeticamente vedadas, um poderoso e mortal gás chamado Zyklon B era injetado em quantidade no interior. O Zyklon B era o nome comercial, mas na verdade tratava-se do ácido cianídrico, um gás muito utilizado até hoje nas câmaras de gás norte-americana. O ácido cianídrico, usado para esse fim, é uma pastilha de forma cristais que, uma vez exposto ao ar, entra em processo de sublimação e após algumas horas começa a liberar o gás mortífero e altamente letal quando inalado. Para se ter uma ideia, mesmo em pequenas doses, ao ser respirado, o gás cianídrico entra pela corrente sanguínea até chegar às células, onde bloqueia a ação das mitocôndrias e, desse modo, as células ficam sem produzir energia, ocorrendo a seguir a morte por asfixia. O gás também é usado em grandes celeiros na eliminação de carunchos, que são pragas, né? Este gás foi inicialmente utilizado como pesticida para matar piolhos, pulgas e carrapatos, transmissores de tifo, que era uma doença endêmica na época da Segunda Guerra. A casa ou alojamento com pragas eram bem fechadas e os cristais eram jogados no seu interior e assim exterminavam as pragas. Depois de 6 horas, todos os insetos estavam mortos. Agora, fúnebre foi a descoberta de que o gás também era tóxico para humanos e, deste modo, os prisioneiros judeus eram confinados em câmaras, que eram grandes salas de concreto, muito bem lacradas, e os cristais de ácido cianídrico eram jogados no seu interior. Ao contrário do que se imaginava, esse processo de morte não era rápido nem indolor, como na câmara de gás. A sublimação do gás cianídrico era lenta e sua inalação altamente sufocante. Homens e mulheres, novos e velhos, eram levados para essas câmaras sob o pretexto de tomar banho e não voltavam mais, evidentemente. Também era realizado um cuidadoso trabalho para que as vítimas realmente pensassem que tomariam banho e sairiam de lá vivas. Os alemães ordenavam que todos tirassem as roupas e depois cada vítima recebia um cabide numerado para que colocasse suas roupas, para que depois do banho, do pseudo-banho, pudessem reavê-las. E as pessoas eram obrigadas a levantar os braços ao entrar para que assim houvesse mais espaço para acomodar o maior número de pessoas. E dessa maneira entravam nas câmaras e as pessoas tinham seus cabelos cortados por prisioneiros que habitavam no campo e já havia algum tempo, E em um espetáculo de sadismo, algumas vezes os alemães convocavam uma banda, veja o absurdo, para entreter os prisioneiros antes de levá-los para a câmara. E assim que as portas se fechavam,
as luzes eram apagadas e o gás começava a invadir a câmara. Muitas vezes as paredes tinham que ser lavadas cuidadosamente após cada utilização, pois no desespero várias pessoas se jogavam contra as paredes. Erroneamente, a decisão de usar a câmara de gás foi tomada na Conferência de Wannsee, em 1942. E primeiramente usavam métodos de carbono, o CO, do motor de um tanque. A última utilização das câmaras de gás ocorreu em 1944, em Auschwitz-Birkenau, o mais tenebroso campo de extermínio. A câmara de gás é ainda uma forma de aplicação de pena de morte letalmente permitida em alguns estados americanos, embora seja normalmente utilizada para esse efeito a injeção letal. A injeção letal ela é normalmente utilizada, mas a câmara de gás ainda continua também em alguns estados. O último condenado executado por esse meio foi Walter Legrand, em 4 de março de 1999, no estado do Arizona. Outra modalidade de pena de morte é a forca. A forca é o instrumento usado para a execução de pessoas ou réus condenados à morte, assim como para assassinatos ou mesmo suicídios. É composta por um poste de madeira com uma corda amarrada em forma de laço. O executado era colocado em pé sobre uma mesa ou cadeira, um assalpão ou um veículo, por exemplo, uma carroça, e o laço era posto em volta do seu pescoço. Era então removido aquilo que estivesse embaixo dos seus pés, e a corda não poderia ser curta demais nem muito longa para que o condenado fosse executado de forma rápida e limpa. Se a corda tivesse a medida ideal, considerava-se a altura e o peso do condenado e permitisse a queda do corpo, podia ocorrer então uma ruptura das vértebras cervicais, e a secção da médula espinhal provocava a paragem ou a paralisia da função respiratória e assim uma morte rápida. Por outro lado, se fosse excessivamente longa, poderia causar a decapitação do condenado. Caso as vértebras cervicais não se rompessem, normalmente por ser usada uma corda curta, o condenado morria por asfixia causada pelo laço, tanto por obstrução respiratória quanto pela obstrução das veias jugulares e artérias carótidas. A morte seria assim lenta e dolorosa. Muitas vezes esse método era visto como uma morte suja, pois podia ocorrer liberação de fezes ou urina por parte do condenado, porque ali ele perdia o controle sobre as funções esfíncteres durante a morte. Então, essa morte suja ofendia a moral do condenado e até mesmo da sua própria família. Entre os importantes líderes condenados à forca, nós temos a personalidade internacional recentemente executada dessa forma, que foi o ditador iraquiano Saddam Hussein, que foi executado no dia 30 de dezembro de 2006. Destacam-se ainda as figuras importantes condenadas no julgamento de Nuremberg, são elas Hans Frank, William Frink, Adolf Jolt, Ernest Keltenborner, Wilhelm Kitter, também Joachim von Ribbentrop, Adolf Rosenberg, Fritz Zuckel, Arthur Sis e Kelter, Julius Streicher
e Remy Gordon, sendo esse o sucessor de Adolf Hitler. Diferentemente do que aconteceu com Saddam Hussein, alguns condenados não chegaram a ser executados, pois cometeram suicídio horas antes da sua execução. Notadamente, Hammer Goy e Robert Ley, que não chegou a ser julgado. Também merece destaque o líder da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, que foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Brasil. Então, como mata primeiro, é feito um ensaio com um saco de areia no mesmo peso do condenado para saber se o comprimento da corda é suficiente para uma morte rápida, né? E se for longa demais, então poderá acarretar, se for longa demais, poderá então arrancar a cabeça. Se for muito curta, pode causar então asfixia. Então, depois de alguns minutos, a pessoa morre e o grau de sofrimento aí ela é médio. Estados Unidos, China, Guatemala e Iraque é onde pratica. Deus abençoe todos.